Dona Helena sacrificou toda a sua vida para criar Ricardo, seu único filho. Trabalhou dia e noite, vendeu lembranças da família e até hipotecou a fazenda para que ele pudesse estudar direito em São Paulo. Mas anos depois, o que deveria ser gratidão transformou-se em ganância e desprezo. Ricardo, ao lado da esposa Camila e do cunhado Vítor, planejou apagar a própria mãe da história para ficar com a herança. O que ele nunca imaginou é que o porão onde a trancou guardava provas secretas coletadas durante anos. Esse é um dos dramas mais intensos, um drama familiar que mostra como o amor pode virar traição e como uma mãe pode transformar dor em força. Quer descobrir como essa batalha terminou e quem realmente perdeu tudo? Então não se esqueça de deixar seu like, inscrever-se no canal e comentar sua opinião. Agora vamos mergulhar juntos no início dessa história. O som da porta pesada ecoou como um trovão dentro da mente de Dona Helena. O clique metálico da tranca selou seu destino de maneira cruel e impiedosa. Pela primeira vez em 68 anos de vida, ela sentiu que a própria casa construída com tanto esforço ao longo de décadas tinha se transformado em prisão. A fazenda que antes lhe trazia aconchego e lembranças felizes agora se tornava o cenário do maior pesadelo de sua existência. A última voz que ouviu antes de o escuro tomar conta do porão foi a de Ricardo. Seu único filho, aquele por quem havia se sacrificado o menino que tantas vezes abraçara para acalmar seus medos, agora a olhava com frieza. "Você acabou aqui, velha", ele disse num sussurro carregado de ódio. As palavras cortaram o coração dela como lâminas invisíveis. Helena ainda tentou empurrar a porta de madeira reforçada, mas não havia força capaz de vencer a fechadura. O barulho de passos apressados ecoou pelo teto e, em seguida, o som de vidro quebrado confirmou o pior. O telefone tinha sido despedaçado contra a parede. Ricardo não estava sozinho. Ao lado dele, como sempre, estava Camila, a esposa de sorriso afiado e olhos calculistas, e logo atrás vinha Vítor, o cunhado interesseiro que enxergava naquela propriedade apenas cifras de mercado. Eles se afastaram rindo, comentando sobre a viagem luxuosa que fariam. Helena ainda conseguiu ouvir o motor do carro ligando e o barulho dos pneus no cascalho da estrada. Depois veio o silêncio. Um silêncio profundo que pesava mais que o escuro em torno dela. O porão cheirava a terra úmida. O frio subia pelas pernas dela como se fosse uma névoa invisível. A madeira antiga do teto deixava escapar pequenos feixes de luz, mas não havia calor. As mãos dela tremiam não apenas pelo frio, mas pelo choque. Como era possível que o menino que criara sozinha após a morte de Antônio, o marido amado, tivesse se transformado em algo tão cruel? Helena sentou-se no chão de terra batida e abraçou os joelhos, tentando controlar a respiração. A cada segundo, lembranças surgiam sem que fosse possível controlá-las. O pequeno Ricardo correndo pela varanda pedindo colo. O mesmo Ricardo que chorava ao ter pesadelos e só se acalmava ao sentir a mão da mãe acariciando seus cabelos. As noites em que ela costurava sem parar, com os dedos sangrando, apenas para conseguir comprar um casaco novo para o inverno. Tudo isso agora parecia tão distante. O que restava era a imagem fria do homem que havia se tornado. Mas Helena não era uma mulher qualquer. Ela tinha sobrevivido ao luto de perder o marido em um acidente brutal de fábrica. Tinha enfrentado a dureza de criar um filho sozinha em uma cidade pequena, onde todos comentavam sobre sua vida. Tinha passado fome e frio para garantir o futuro de Ricardo. Agora, trancada no porão, percebia que toda aquela resistência ainda morava dentro dela. E era essa resistência que não permitiria que fosse destruída tão facilmente. Enquanto o coração acelerado batia forte dentro do peito, Helena se arrastou até a prateleira encostada na parede. Ali estavam os restos de sua história. Jarras, antigas caixas de papelão, cadernos velhos. Entre eles estavam também envelopes escondidos, gravações em fitas e documentos que ela vinha reunindo há meses.
Ela já tinha sentido que um dia Ricardo e Camila poderiam ultrapassar todos os limites. O olhar de desdém, os comentários cruéis, as discussões constantes. Não era paranoia, era intuição de mãe. Cada folha guardada era uma prova. Extratos de banco mostrando valores emprestados e nunca devolvidos. Anotações de palavras ditas em momentos de fúria. Fotografias tiradas discretamente em dias de briga. Mensagens impressas que mostravam o desprezo de Camila. O porão que agora servia de prisão era também o cofre onde ela guardava o poder de se defender. Helena fechou os olhos por um instante e tentou controlar o medo. O estômago roncava de fome, a boca estava seca, mas o que mais doía não era o corpo, era a alma. O filho que deveria ser amparo tornara-se carrasco. Ela queria gritar, mas sabia que ninguém ouviria. A fazenda ficava isolada longe da estrada principal. Só a fé e a força interior poderiam sustentá-la. Lentamente ela se levantou e caminhou pelo espaço estreito. O frio fazia seus ossos reclamarem. A idade não lhe dava mais a agilidade de antes, mas ainda havia firmeza em suas pernas. Ela encostou a palma da mão na parede gelada e respirou fundo. Se conseguisse resistir àquela noite, talvez houvesse uma chance. Talvez conseguisse reverter o jogo. De repente ouviu um estalo vindo do teto. Ficou imóvel. Era apenas o vento empurrando uma janela mal fechada. Mas o som a fez refletir. Estava sozinha ali embaixo, mas não indefesa. Cada minuto que passava alimentava não apenas o desespero, mas também a raiva. Uma raiva silenciosa que crescia como fogo escondido sob cinzas. Ela se lembrou do olhar de Camila antes de a porta se fechar. Um olhar de triunfo como se já tivesse vencido. Lembrou-se da risada debochada de Vítor caminhando pela cozinha comentando quanto valeria aquela terra no mercado. E, acima de tudo, lembrou-se do silêncio cúmplice de Ricardo. Aquele silêncio foi pior que qualquer grito. No porão, Helena entendeu que não podia mais viver apenas como mãe. O título de mãe tinha sido usado contra ela. Agora precisava viver como mulher que conhece seus direitos, que guarda provas, que pode lutar. A escuridão não era apenas prisão, era também preparação. Horas se passaram em ritmo lento. O corpo de Helena começou a sentir a dor da posição desconfortável, mas a mente estava desperta. Planejava o que faria assim que tivesse a chance de sair dali. Sabia que a batalha não seria apenas dentro da casa. Seria também fora dela, diante da comunidade, diante da lei. No entanto, ainda não era o momento. A noite avançava e o frio aumentava. O silêncio pesava como pedra. Helena então fez uma promessa a si mesma. Se sobrevivesse àquele porão, não seria mais a mulher submissa. Seria alguém que exigiria respeito mesmo que para isso tivesse de enfrentar o próprio filho. Com o coração pesado e os olhos fixos nas sombras das paredes, Helena percebeu que estava no limite. Mas também percebeu algo mais. Aquela prisão era o começo de uma nova história. Uma história que iria revelar não apenas a crueldade de Ricardo, Camila e Vítor, mas também toda a trajetória de sacrifícios que a havia colocado ali. Ela suspirou fundo, abraçou a si mesma para afastar o frio e deixou que os pensamentos a levassem para trás, para o início de tudo. O início de quando sua vida deixou de ser dela para ser de Ricardo. E foi assim, perdida nas memórias, que começou a lembrar o dia em que tudo mudou, o dia em que o destino lhe tirou o marido e lhe deixou apenas um menino para criar. O frio do porão ainda a envolvia quando as lembranças começaram a se desenrolar com força dentro de sua mente. Dona Helena fechou os olhos e viu diante de si não mais a escuridão das paredes, mas a imagem nítida de um passado que havia moldado cada escolha de sua vida. Para entender como chegar àquele ponto, era preciso voltar ao início, ao tempo em que ainda acreditava que o amor e o sacrifício seriam suficientes para garantir a gratidão eterna de um filho.
Helena tinha apenas 28 anos quando o destino golpeou com violência. Antônio, seu marido, saíra cedo de casa para mais um dia de trabalho na siderúrgica de Belo Horizonte. A rotina era sempre a mesma: café, rápido beijo na esposa e um carinho apressado em Ricardo, então com apenas 5 anos. Mas naquela manhã tudo se partiu. Uma explosão no setor das caldeiras levou a vida de 3 homens. Antônio estava entre eles. A notícia chegou à fazenda através de um vizinho que viera às pressas, trazendo nos olhos a dor de quem não sabia como dizer. Helena desmoronou ali mesmo, segurando o pequeno Ricardo no colo, tentando esconder dele a tragédia que acabara de despedaçar seu mundo. Os dias que se seguiram foram envoltos em luto e silêncio. A casa parecia ecoar a ausência de Antônio em cada canto, mas Helena sabia que não tinha escolha. Ao olhar para Ricardo com seus olhos ainda marejados, entendeu que a vida dela não lhe pertencia mais. Pertencia àquele menino. Prometeu a si mesma que daria tudo para que ele tivesse um futuro melhor, mesmo que isso significasse abrir mão de seus próprios sonhos. Assim começou uma rotina de sacrifício silencioso. De manhã, trabalhava como bibliotecária em uma escola da cidade vizinha. À noite, oferecia aulas particulares para filhos de fazendeiros que podiam pagar. As mãos ficavam calejadas, os olhos ardiam de cansaço, mas cada moeda guardada era destinada ao bem-estar de Ricardo. A própria vida se tornara secundária. Vestia roupas antigas, remendadas, muitas vezes deixava de comer para garantir que o filho tivesse sempre o prato cheio. Um episódio marcou para sempre o coração de Helena. Ricardo tinha 10 anos quando voltou da escola chorando porque os colegas zombaram de seus sapatos gastos. Helena guardava há meses algumas notas de dinheiro com a esperança de comprar um casaco para si, pois o inverno em Minas prometia ser rigoroso. Naquela noite, sem pensar 2 vezes, usou a economia para comprar o melhor par de sapatos da loja. Quando o filho calçou pela manhã seguinte e sorriu como se tivesse recebido um tesouro, Helena sentiu que todo o esforço valia a pena. O brilho nos olhos dele era a recompensa que a mantinha em pé, e assim seguiram os anos. Aos 16, Ricardo sonhava em ter uma moto para ir à cidade. Helena multiplicou suas horas de trabalho catalogando livros até altas da noite para juntar o valor da entrada. Entregou a chave nas mãos do filho com a mesma emoção de quem entrega asas a um pássaro. Quando ele completou 18 anos e falou em estudar direito em São Paulo, Helena foi além de qualquer limite. Vendeu joias de família que tinham passado de geração em geração, mas ainda não era suficiente. Então hipotecou a própria fazenda, o lar construído com Antônio, para que Ricardo pudesse ingressar na universidade sem preocupação financeira. Ela acreditava que tudo aquilo seria temporário, que um dia o filho formado advogado de sucesso devolveria não apenas o dinheiro, mas sobretudo a honra e o reconhecimento por cada noite sem sono e cada lágrima derramada em silêncio. Imaginava que quando ele se tornasse homem feito, olharia para ela com respeito e gratidão. Por alguns anos parecia que o sonho estava se cumprindo. Ricardo formou-se com distinção e Helena chorou de alegria ao vê-lo atravessar o palco com a beca preta. Ele a abraçou e sussurrou que faria de tudo para que ela tivesse orgulho dele. Nos primeiros tempos como advogado, visitava a mãe com frequência, levava flores doces e sempre repetia que nada daquilo seria possível sem ela. Helena vivia esses momentos como troféus pessoais. Sentia-se vitoriosa, acreditando que todo o sacrifício havia valido a pena. Mas lentamente, como uma rachadura que se abre em uma parede sólida, começaram a surgir sinais de mudança. Ricardo passou a demonstrar impaciência diante dos modos simples da mãe. Evitava trazê-la para eventos sociais com colegas de trabalho, alegando que o ambiente não combinava. A fazenda começou a ser motivo de constrangimento para ele com seus móveis antigos e o cheiro de café coado na hora. Helena, ingênua, acreditava que se tratava apenas de uma fase, o natural distanciamento entre gerações.
Ainda assim, continuava se esforçando para estar presente, cozinhando os pratos preferidos do filho, guardando cada lembrança em seu coração, como se fosse prova de que a ligação entre eles resistiria a tudo. Mas no fundo começava a perceber que o Ricardo que ela criara estava se transformando em outro homem, moldado por influências externas, por novas ambições. Naquele porão frio, enquanto se lembrava de cada detalhe, Helena sentiu o peso de todas as renúncias que havia feito. Cada escolha de abrir mão de si mesma, cada decisão de colocar o filho acima de tudo. Era como se toda a sua história estivesse gravada nas paredes úmidas ao redor. O corpo tremia não apenas pelo frio, mas pela constatação dolorosa de que talvez tivesse ensinado Ricardo a receber sem nunca aprender a dar. Ela respirou fundo, tentando afastar a dor. O passado estava vivo em sua memória, mas era também a chave para entender o presente, pois só ao revisitar cada sacrifício conseguiria compreender como aquele menino doce se tornara o homem que agora a trancava como prisioneira. E assim, em meio ao silêncio pesado, Dona Helena percebeu que ainda havia muito a lembrar. As lembranças não terminavam nos sacrifícios materiais. Elas se estendiam aos pequenos gestos, às noites de afeto, às vezes em que escolhera o bem-estar do filho acima de sua própria saúde. E seria necessário voltar ainda mais fundo, até os detalhes do crescimento de Ricardo, para compreender por que o amor de mãe havia sido transformado em arma contra ela. Com o coração apertado e os olhos fixos no escuro, ela sabia que aquela não era a última lembrança a emergir. Havia ainda muito mais a revisitar antes que a verdade se revelasse por completo. As memórias de Dona Helena avançaram como ondas que não podiam ser contidas. Do sacrifício constante ao orgulho da formatura de Ricardo, tudo parecia fazer sentido até o dia em que uma nova figura entrou em suas vidas. Foi nesse momento que ela percebeu que o filho que criara com tanto amor já não estava tão perto quanto antes. Helena lembrava como se fosse ontem. Era um domingo de sol forte em Minas, o cheiro de bolo de fubá ainda no ar, quando Ricardo entrou pela porta da fazenda acompanhado de uma mulher elegante. Seus passos firmes ecoaram no assoalho antigo. O sorriso dele, largo e confiante, anunciava que aquela visita não era casual. Mãe, esta é a Camila, disse com entusiasmo. Ela trabalha com organização de eventos em São Paulo. Estamos juntos há alguns meses. Camila estendeu à mão os dedos finos cobertos por anéis discretos mas caros. O sorriso não chegava aos olhos. Helena sentiu imediatamente o frio que aquele toque transmitia. Recebeu a moça com educação como sempre fazia e a convidou para a cozinha. Preparou café, serviu pedaços generosos de bolo, tentou criar um clima de aconchego. Mas Camila olhava ao redor com certo desdém, como se cada detalhe simples fosse prova de atraso. Quando provou o bolo, murmurou apenas: "Está típico." Nos dias seguintes, Camila passou a aparecer com frequência. A cada visita, Dona Helena percebia a transformação de Ricardo. Ele, que sempre aceitara com orgulho os pratos da mãe, agora parecia mais atento ao que Camila aprovava ou não. As conversas que antes giravam em torno de casos jurídicos, clientes e conquistas pessoais passaram a girar sobre viagens, restaurantes de luxo, festas e contatos poderosos. Helena sentia o filho escorregar por entre os dedos como areia que não se consegue segurar. Apesar da frieza da nora, tentou agradá-la. Fez pesquisas em revistas para cozinhar pratos sofisticados, comprou toalhas novas para impressionar. Gastou dinheiro que mal tinha para presenteá-la com pequenas lembranças. Mas em cada gesto via apenas um sorriso educado, jamais sincero. A moça parecia tolerar a presença dela, não aceitá-la. Certo dia, após um jantar em família, Helena foi até a janela da cozinha e ouviu sem querer a conversa no quintal. Camila falava com voz firme: "Ricardo, sua mãe se apega demais. Se quer um futuro comigo, precisamos de limites. Ela não pode interferir."
O silêncio de Ricardo foi como uma lâmina cortando o coração de Helena. Ele não a defendeu. Apenas murmurou qualquer coisa e deixou o assunto morrer. O tempo passou e a influência de Camila se intensificou. As roupas de Ricardo mudaram. Já não eram ternos simples, mas peças sob medida. O discurso dele não trazia mais o entusiasmo da profissão, mas sim a busca por status. Quando anunciaram o noivado, Helena tentou inserir algum costume da família, como o cobertor bordado pela avó de Ricardo. Camila riu com delicadeza cruel. Isso é ultrapassado, dona Helena. Hoje tudo é moderno. Ricardo, sem encará-la, concordou em silêncio. O casamento foi realizado em um salão luxuoso de Belo Horizonte. Helena usava um vestido verde comprado em liquidação. Sentou-se na primeira fila, lágrimas nos olhos, tentando acreditar que aquele ainda era o mesmo filho que embalara nos braços. Mas o aperto em seu peito dizia outra coisa. Quando o padre mencionou honrar pai e mãe Camila, apertou a mão de Ricardo com um sorriso irônico. Naquela noite, já de volta à fazenda, Helena recebeu alguns parentes para uma ceia simples. Enquanto levava travessas para a cozinha, passou pela janela aberta e ouviu novamente vozes do lado de fora. Camila conversava com o irmão Vítor, um homem de sorriso debochado e olhar sempre calculista. Agora que estamos casados, precisamos garantir que Ricardo não se distraia, disse Camila. Sua mãe é um peso. Temos de colocá-la de lado. Vítor riu baixo. Uma sogra intrometida pode arruinar tudo. Melhor cortar de vez. As palavras caíram sobre Helena como pedras. O irmão de Camila, aquele homem que já observara a fazenda como quem calcula seu valor em dinheiro agora, planejava ao lado da irmã. Helena segurou a janela com força para não cair. Nos meses seguintes, a presença de Vítor tornou-se mais constante. Aparecia sem aviso, circulava pelos cômodos como se já fosse dono. Comentava sobre o valor do terreno, sugeria reformas, falava em vender parte da propriedade. Ricardo parecia enfeitiçado. Não questionava nada, apenas concordava. Aos poucos, as visitas do filho tornaram-se menos afetuosas. Sentava à mesa, mas não elogiava mais a comida. Evitava perguntas sobre a saúde da mãe, apressava as conversas para sair com Camila. Quando ela não estava, falava pouco, quase sempre sobre dinheiro. Até que um dia chegou com Camila e fez o pedido que selaria a mudança definitiva. Mãe, precisamos de ajuda. O carro de Camila quebrou e ela precisa de um novo para o trabalho. Seria só 5.000. Depois devolvemos. Helena congelou. Era quase toda a economia que havia guardado em anos de esforço. Mas ao olhar para o rosto do filho, desejando reencontrar algum traço do menino que criara, não conseguiu dizer não. Entregou o dinheiro. Meses se passaram. Nenhum centavo voltou. Cada vez que perguntava, Ricardo inventava desculpas. A dor não estava apenas na perda do dinheiro, mas na confirmação de que o filho havia como um recurso, não como mãe. Camila sorria satisfeita, Vítor continuava circulando pela fazenda, e Ricardo cada vez mais distante. Sentada no porão escuro, Helena revivia essas cenas como se estivessem acontecendo de novo. Cada lembrança era uma ferida aberta, mas também era combustível para algo maior. Porque quanto mais recordava, mais entendia que Camila e Vítor não estavam apenas mudando Ricardo, estavam arquitetando algo, estavam preparando o terreno para algo ainda mais cruel. E enquanto o frio da noite envolvia seus ossos cansados, Helena percebeu que o que vivera até então era apenas o prelúdio. O verdadeiro abismo ainda estava por vir. O silêncio do porão parecia conversar com Dona Helena, lembrando a cada instante que o filho que ela criara com tanto amor já não existia mais. Depois da entrada de Camila e Vítor, os sinais tornaram-se impossíveis de ignorar. O carinho havia se transformado em frieza. A atenção havia virado descaso. O respeito em silêncio, cúmplice diante das ofensas da esposa. Era como se Ricardo tivesse sido arrancado dela, substituído por um homem que só enxergava números e status. Helena recordava um episódio doloroso.
Preparara com cuidado a canja de galinha que Ricardo adorava desde menino. Usara as ervas frescas da horta, arrumara a mesa com o prato de cerâmica preferido dele, aquele pintado com flores vermelhas. Naquela tarde, acreditava que seria a chance de resgatar a proximidade perdida. Quando Ricardo chegou sozinho sem Camila, o coração dela se encheu de esperança. Mas bastou um olhar para perceber que o filho não estava ali para partilhar uma refeição. Ele se sentou sem entusiasmo, suspirando como se o simples fato de estar naquela cozinha fosse um peso. "Mãe, precisamos conversar", disse num tom frio. "Camila e eu achamos que seria melhor termos mais espaço. Você depende demais de mim. Está sufocando." Helena congelou. As palavras ecoaram como um trovão. Sufocando. Como podia alguém a quem ela dera tudo sentir-se sufocado pelo amor que recebera? Tentou argumentar. Tentou explicar que só queria a presença do filho. Mas Ricardo a interrompeu, afirmando que tinha novas prioridades, que precisava de liberdade. Para ele, a mãe já não era porto seguro, era apenas obstáculo. Aquela foi a primeira vez que o desprezo ficou explícito. Helena lembrava-se do sabor amargo da comida que esfriava na mesa intacta. Chorou em silêncio naquela noite, percebendo que os anos de sacrifício não tinham construído gratidão, mas sim um muro de indiferença. O tempo que se seguiu trouxe mais provas de que estava sendo apagada da vida do filho. Ricardo começou a aparecer apenas acompanhado de Camila. Ela tomava a frente das conversas e interrompia quando o marido começava a falar da infância ou das lembranças simples na fazenda. Sempre mudava de assunto para viagens, negócios e investimentos. Helena cada vez mais sentia-se invisível dentro da própria casa. As críticas tornaram-se frequentes. Camila apontava a mobília antiga como ultrapassada, fazia comentários ácidos sobre o cheiro de comida caseira. O pior era o silêncio de Ricardo. O menino que um dia a defendera contra colegas cruéis agora não se levantava contra a esposa. Permanecia calado, olhos baixos, aceitando as humilhações. E então veio o pedido de dinheiro. Primeiro o carro, depois outras desculpas. Reformas, viagens, negócios de Camila. Cada vez que Helena perguntava sobre a devolução, recebia evasivas. O coração dela doía não pelo dinheiro, mas pela frieza com que o filho a tratava. Já não havia gratidão, apenas exploração. O golpe mais cruel, no entanto, aconteceu durante um inverno rigoroso. Helena adoeceu. Uma tosse violenta tomou conta de seu corpo, acompanhada de febre alta. Sentindo-se fraca, ligou para Ricardo. A voz saiu trêmula. "Filho, estou muito doente. Preciso ir ao médico. Venha me buscar." Do outro lado da linha houve silêncio. Depois um suspiro impaciente. "Não posso, mãe. Camila e eu temos reunião com o arquiteto da casa nova. Foi difícil marcar. Você devia chamar alguém aí perto." Helena implorou, dizendo que temia desmaiar, que sentia o corpo fraquejar. Mas a resposta foi ainda mais dura. "Camila acha que você precisa ser mais independente. Não posso largar tudo por causa de uma gripe." E desligou. As lágrimas de Helena se misturaram ao suor da febre. Estava sozinha, abandonada na mesma casa que hipotecara para pagar os estudos do filho. Foi então que uma batida à porta trouxe salvação. Dona Lourdes, a vizinha, apareceu com uma cesta de sopa e pão. Ao ver a situação, ficou horrorizada. Passou noites cuidando de Helena, medindo febre, trocando lençóis encharcados de suor. A gratidão que Helena sentiu por Lourdes foi imensa, mas junto dela nasceu uma clareza que jamais tivera. Se até mesmo uma vizinha mostrava mais compaixão que o próprio filho, estava na hora de mudar. Helena jurou que nunca mais seria refém da ingratidão de Ricardo. Quando se recuperou, sentiu-se diferente. Mais firme, menos disposta a mendigar atenção. Era como se a doença tivesse queimado também as ilusões que ainda restavam. Decidiu que dali em diante lutaria pela própria dignidade. Mas esse despertar não passou despercebido.
Ricardo e Camila começaram a perceber a resistência da mãe. Já não encontravam a mesma submissão. Helena estava menos disposta a ceder, mais direta em suas respostas. Isso atiçou a fúria de ambos. E foi assim que aconteceu a visita que mudaria para sempre o rumo daquela família. Certa tarde, sem aviso, Ricardo entrou em casa acompanhado de Camila. A esposa exibia um casaco luxuoso, o olhar altivo de quem já se considerava dona do lugar. Sentaram-se como conquistadores. Ricardo acusou a mãe de espalhar mentiras, dizendo que os vizinhos comentavam que ele a havia abandonado quando estava doente. Helena respondeu com firmeza: mentiras não, apenas a verdade. Camila interveio com veneno. Dona Helena, a senhora já tem 68 anos. Precisa crescer. Pare de se comportar como adolescente mimada. O silêncio de Ricardo diante da ofensa foi a confirmação final. Ele não iria defendê-la. Jamais. Foi então que Helena levantou-se e caminhou até a gaveta e tirou um envelope. Era o testamento que deixava tudo para Ricardo. Com calma, colocou o documento no triturador que havia comprado meses antes e o destruiu diante dos olhos incrédulos deles. Acabou, disse com voz firme: corrigi meu erro. O pânico estampou-se no rosto de Camila. Ricardo avançou exigindo que a mãe voltasse atrás. Mas ela foi implacável. Minha casa, minhas economias, minha escolha. E agora minha escolha é não deixar nada para quem me despreza. A partir daquele dia, a relação entre mãe e filho deixou de ser apenas fria. Tornou-se violenta. Ricardo quebrou o telefone e jurou que ela se arrependeria. Helena, no entanto, já havia previsto isso. Tinha um celular escondido e tinha provas, muitas provas. Ali no porão, revivendo cada cena, Helena entendeu que a guerra estava apenas começando. O porão não era apenas frio e escuro. Era um cofre silencioso guardando cada lembrança amarga e cada prova concreta que Dona Helena havia reunido ao longo dos últimos meses. Enquanto Ricardo e Camila acreditavam que tinham destruído sua única defesa ao quebrar o telefone da sala, ela mantinha um segredo escondido, um pequeno celular guardado debaixo do colchão carregado e pronto para ser usado no momento certo. Naquela noite, após os gritos e ameaças do filho Helena, chamou Dona Lourdes. A vizinha entrou alarmada ao ver o aparelho de telefone despedaçado no chão. Isso não é mais simples desentendimento de família, disse. É abuso. Você precisa se proteger. Helena concordou, mas pediu paciência. Não queria denunciar sem que houvesse provas irrefutáveis. E era justamente isso que tinha reunido em silêncio durante tanto tempo. No dia seguinte, ela chamou discretamente o advogado Dr. Álvaro. Explicou em detalhes sua decisão de mudar o testamento, transferindo tudo para uma fundação que ajudava mães solteiras em dificuldades. Queria ter certeza de que nada poderia ser contestado. O advogado a ouviu com seriedade e providenciou cada documento. Helena assinou com mão firme, sem hesitar. Pela primeira vez em anos, sentiu que tinha o controle de sua própria vida. Mas não bastava proteger o patrimônio. Era preciso expor a verdade. Para isso, Helena elaborou uma armadilha. Marcou com Ricardo e Camila um encontro fingindo submissão. Disse que refletira que estava disposta a corrigir a suposta injustiça. Os dois chegaram à fazenda radiantes, acreditando que haviam vencido. Helena entregou um testamento falso que colocava tudo novamente nas mãos do filho. O alívio deles foi imediato. Camila guardou o papel na bolsa como um troféu. Antes que pudessem comemorar, Helena sugeriu que descessem ao porão. Disse que queria mostrar a Ricardo um objeto do avô, uma recordação de família. Curiosos e movidos pela ganância, eles aceitaram. Quando a luz amarelada iluminou o ambiente, o cenário que encontraram tirou o ar de seus pulmões. As paredes estavam cobertas de documentos, fotos e transcrições. Ali estavam extratos bancários comprovando os empréstimos nunca devolvidos,
fotografias mostrando marcas em seus braços deixadas durante discussões violentas. Impressões de mensagens de Camila enviadas a amigas zombando da sogra e falando em interná-la para tomar posse da fazenda. Gravações de conversas com Vitor, nas quais se referiam à herança como algo já conquistado. Ricardo ficou pálido. Camila arregalou os olhos incapaz de acreditar. "O que é isso, mãe?" murmurou ele. "É a verdade", respondeu Helena com voz calma. "A verdade que vocês pensaram que poderiam esconder." Camila tentou argumentar. "Isso é ilegal, não pode gravar conversas." Mas Helena manteve a postura. "Dentro da minha casa posso registrar o que acontece. E quando se trata de abuso, a lei está do meu lado." No centro do porão, sobre uma mesa de madeira, estava um notebook aberto. Uma pequena luz verde piscava. Helena apontou para ele. "Durante toda essa conversa, cada palavra de vocês foi transmitida ao vivo para o meu advogado, para uma assistente social e para o jornalista Marcos." O silêncio caiu pesado. Ricardo deu um passo para trás como se tivesse levado um golpe. Camila deixou escapar um grito abafado. O castelo de manipulações começava a desmoronar diante dos olhos deles. O choque se transformou em desespero. Ricardo tentou convencer a mãe a apagar tudo, dizendo que ainda era seu filho, que podiam resolver em família. Mas Helena não se deixou enganar. "Você deixou de ser apenas meu filho quando passou a me tratar como inimiga. Agora precisa enfrentar as consequências." A tensão no porão aumentou a cada minuto. Camila tremia segurando a bolsa contra o peito. Ricardo andava em círculos murmurando ameaças veladas. Mas nada disso abalava Helena. Pela primeira vez em muitos anos, sentia-se mais forte do que eles. Era o início da virada. O porão que fora planejado como prisão se tornava tribunal. Ali estavam as provas, os juízes invisíveis acompanhando ao vivo e a reconfissão estampada nos rostos apavorados de Ricardo e Camila. Helena respirou fundo e olhou diretamente nos olhos do filho. "Durante décadas eu me anulei para que você tivesse tudo. Dei minha juventude, meu corpo, minha saúde. Agora vou dar a única coisa que ainda resta: a verdade." E deixou que o silêncio fizesse o resto. Ricardo não encontrou resposta. Camila se calou. A derrota já era visível. Helena sabia que a luta ainda não havia terminado. "Elle tentariam se défendre, inventar des culpas et recorrer à justiça." Mas ali naquele instante compreendeu que não estava mais sozinha. Tinha aliados, tinha provas e, acima de tudo, tinha recuperado a própria dignidade. Quando finalmente subiram de volta, Camila estava em lágrimas. Ricardo, com o rosto contraído, ameaçou a mãe uma última vez. "Você vai se arrepender", disse. Mas suas palavras já não tinham peso. Helena apenas o encarou com firmeza e respondeu: "Não sou eu quem vai se arrepender." A noite caiu sobre a fazenda. Dona Helena fechou a porta com calma. Pela primeira vez em muito tempo não se sentiu prisioneira dentro da própria casa. Sentiu-se livre. Sabia que as próximas semanas seriam intensas, que haveria batalhas no tribunal, que enfrentaria ainda muitos olhares. Mas nada disso importava. Ela havia dado o primeiro passo, e assim, no silêncio da cozinha, preparou um café forte e se permitiu um pequeno sorriso. O jogo tinha mudado. Agora, se você também acredita que Helena fez o certo ao enfrentar a ganância e a ingratidão, deixe um comentário com o número 7. Mas se acha que ela errou e deveria ter cedido ao filho, então clique em like neste vídeo. A sua opinião importa e pode inspirar outras pessoas a refletirem sobre até onde vai o amor e onde começa a dignidade. Porque esta história não termina aqui. O que viria depois do porão ainda seria mais surpreendente. 2 dias depois do confronto no porão, a vida de Dona Helena e de Ricardo já não era mais a mesma. A notícia espalhou-se pela cidade pequena como fogo em palha seca. O jornalista Marcos, amigo de Dona Lourdes, publicara em detalhes a história com as provas que recebera da própria Helena. A manchete estampada no jornal local foi suficiente para virar o assunto principal em padarias, praças e feiras. O título era direto: "O preço da indiferença."
Quando filhos traem a própria mãe, o impacto foi imediato. Pessoas que antes admiravam Ricardo por sua carreira de advogado passaram a evitá-lo. As senhoras da igreja cochichavam quando ele passava. No supermercado, olhares de reprovação o seguiam pelos corredores. O advogado promissor transformou-se em exemplo de ingratidão. Camila também viu seu mundo ruir. Como organizadora de eventos, dependia da imagem impecável e da confiança dos clientes. Mas agora todos se lembravam da frase cruel que ela mesma dissera e que estava transcrita no jornal. É uma velha patética. Vamos interná-la e demolir a casa. Nenhum sorriso elegante conseguia apagar aquelas palavras. Em menos de uma semana, Camila perdeu contratos importantes. Ricardo foi chamado ao escritório de advocacia em São Paulo e dispensado. A carta que recebeu dizia com clareza que a conduta revelada no jornal era incompatível com os valores da empresa. Assim, a carreira que Helena hipotecara à fazenda para financiar desmoronava diante de seus olhos. Mas se a humilhação pública já era dolorosa, a decisão seguinte de Ricardo e Camila foi ainda mais cruel. Eles entraram na justiça para contestar o testamento. Alegaram que a mãe não estava em pleno juízo, que havia sido manipulada por vizinhos fofoqueiros, que as provas apresentadas eram exageradas. Para eles, a guerra não estava perdida. Ainda acreditavam que poderiam recuperar a herança usando a lei como arma. Helena não se intimidou. Com a ajuda de Dr. Álvaro, preparou-se para o julgamento. O tribunal da cidade ficou lotado no dia da audiência. Curiosos se aglomeraram para acompanhar o desfecho do drama que já tomava conta de toda a comunidade. De um lado, Ricardo e Camila, vestidos com roupas sóbrias, tentando transmitir seriedade. Do outro, Dona Helena, apoiada em sua bengala, acompanhada de Lourdes e do advogado. A defesa dos filhos foi previsível. Pintaram Helena como uma idosa confusa vítima de delírios. Camila até levou lenços para enxugar lágrimas falsas diante do juiz. Tentaram convencer que os documentos eram falsos, que as gravações tinham sido manipuladas. Mas bastou que Dr. Álvaro apresentasse o material em sequência para que a farsa caísse por terra. As fotos mostravam hematomas nos braços de Helena. Os extratos bancários revelavam transferências nunca ressarcidas. As mensagens de Camila com amigas exibiam desprezo e ambição. E então veio o golpe final, os áudios gravados no porão. A sala inteira silenciou quando a voz de Ricardo ecoou nas caixas de som. Você vai se arrepender. Vai se arrepender até morrer. O juiz inclinou-se para a frente, a expressão grave. Não havia como negar. Camila encolheu-se na cadeira quando suas próprias palavras apareceram transcritas no telão. O juiz ergueu as sobrancelhas em reprovação. Cada frase era um tijolo a mais no muro que separava os filhos da verdade. A plateia murmurava indignada. Quando chegou a vez de Dona Helena falar, a emoção tomou conta. Levantou-se com dificuldade, apoiando-se na bengala, e encarou o juiz. Sua voz era firme apesar da idade. Meritíssimo, durante anos eu acreditei que meu papel era dar sem pedir nada em troca. Dei meu corpo, meu tempo, minha saúde. Mas quando precisei de um copo de água, meu filho preferiu um encontro com o arquiteto. Quando estive com febre, minha nora falou em me internar para ficar com minha casa. Isso não é amor, é abuso. Um silêncio profundo tomou conta do salão. Helena prosseguiu. Não estou confusa. Estou mais lúcida do que nunca. Decidi doar meu patrimônio para mulheres que sabem o que é sacrificar sem esperar nada em troca. Não quero que cada tijolo dessa fazenda vire moeda na boca de quem me chama de peso. O juiz agradeceu e fez uma pausa longa antes de anunciar a decisão. O testamento é válido. As provas são irrefutáveis. A contestação é rejeitada. Naquele instante, o semblante de Ricardo desabou. Camila tentou disfarçar, mas as mãos tremiam. Lourdes segurou a mão de Helena, que respirou fundo como se um peso de décadas tivesse sido retirado de seus ombros. O processo judicial foi apenas a parte formal da derrota. O verdadeiro castigo viria da comunidade.
A partir daquele dia, Ricardo passou a ser chamado de o advogado que traiu a mãe. Camila perdeu a confiança dos clientes e foi abandonada até mesmo por alguns familiares. A vergonha se espalhou mais rápido que qualquer sentença. De volta à fazenda, Helena caminhava pelos cômodos sentindo-se leve. O espaço já não era prisão, era lar. Mas ao mesmo tempo sabia que a guerra ainda não havia acabado. Pessoas tomadas pela ganância não desistem facilmente. Ricardo perdera a carreira, a honra e agora a herança. Mas ainda havia raiva em seus olhos. Naquela noite, sentada na varanda, Helena observou o céu estrelado. O vento soprava suave, mas dentro dela havia uma inquietação. O tribunal confirmara sua vitória, mas o coração de mãe ainda pulsava com dor. O menino que embalara tantas vezes não existia mais. Restava apenas um homem consumido pelo rancor. E no fundo sabia. Ricardo não desistiria tão facilmente. Os dias que se seguiram ao julgamento foram marcados por silêncio pesado na fazenda. Dona Helena finalmente tinha a lei ao seu lado, a comunidade de sua parte e a consciência tranquila. No entanto, a vitória não apagava a ferida mais profunda. O vazio deixado pelo único filho era uma dor que nenhum documento poderia curar. A notícia da derrota de Ricardo e Camila se espalhou rápido. As pessoas da cidade pequena falavam em cada esquina e os comentários não poupavam detalhes. O advogado promissor agora era lembrado como o homem que humilhou a própria mãe. Camila, por sua vez, desapareceu por alguns dias, até que surgiu o rumor de que havia deixado Ricardo levando consigo o irmão Vítor. Aquela aliança movida por ganância desmoronava, deixando Ricardo sozinho no naufrágio que ele mesmo provocara. Foi então que, em uma tarde cinzenta, Helena ouviu o som familiar de pneus sobre o cascalho. Seu coração apertou, reconhecendo de imediato. Não precisava olhar para saber. Ricardo havia voltado. Ele surgiu à porta da fazenda com o corpo abatido. As roupas amarrotadas denunciavam noites sem dormir. O rosto pálido carregava olheiras profundas. Por um instante, Helena não viu o homem que a traíra, mas o menino que tantas vezes correu para seus braços em busca de proteção. Mas logo lembrou das ameaças, dos insultos, das noites em que clamou por ajuda e recebeu silêncio. "Mãe, por favor", disse ele, a voz embargada. "Preciso falar com você." Helena abriu a porta apenas o suficiente para vê-lo. O vento frio da tarde entrou junto com o cheiro de arrependimento que pairava no ar. "Perdi tudo", confessou Ricardo, os olhos marejados. "Camila foi embora. O escritório não me quer. Não tenho casa, não tenho amigos. Só tenho a senhora. Preciso de uma chance." As palavras ressoaram com uma sinceridade quase infantil. Helena sentiu um nó na garganta. Durante toda a vida, acreditara que o papel de mãe era acolher, perdoar, recomeçar quantas vezes fosse necessário. Mas havia chegado ao limite. Cada cicatriz em sua alma lembrava que o amor sem respeito não passa de corrente que prende. "Você se lembra da última vez que entrou nesta casa?" Ricardo respondeu com calma. "Você quebrou o telefone e disse que eu me arrependeria até morrer. Agora volta e pede perdão. Acha que basta um pedido para apagar tudo o que fez." Ele tentou se aproximar, mas Helena manteve a porta firme. "Eu estava cego, mãe. Deixei-me levar por Camila, por Vítor, mas no fundo nunca deixei de ser seu filho. Por favor, não me abandone." Helena respirou fundo. Cada palavra dele batia contra seu peito como um martelo, mas ela sabia que não podia ceder. "Abandonei você, Ricardo, no dia em que decidi proteger a mim mesma, porque antes disso quem me abandonou foi você, na minha doença, no meu sofrimento, na minha solidão. E eu aprendi que não se sobrevive mendigando amor de quem não tem respeito." As lágrimas de Ricardo desceram livres. Ele tentou apoiar a mão na porta, implorando: "Só por um tempo, mãe. Só até eu me reerguer." Mas Helena encontrou em si uma força que nunca imaginara. Empurrou a porta com firmeza. "Você deve encontrar seu caminho sozinho. Aqui não é mais refúgio para a sua ganância."
Esta casa agora é símbolo de dignidade, não de submissão. Do outro lado, Ricardo soluçou, bateu na madeira algumas vezes e por fim se calou. O som de seus passos sobre o cascalho foi diminuindo até desaparecer na curva da estrada. Helena encostou-se na porta e deixou que as lágrimas corressem. Doía e muito. Mas era um choro diferente. Não era mais o choro da vítima, mas da mulher que pela primeira vez escolhera a si mesma. Nos dias seguintes, a vida retomou um novo ritmo. Lourdes continuava a visitar a amiga diariamente, levando alegria e companhia. A Fundação para Mães Solteiras recebeu oficialmente a doação da fazenda e dos bens e Helena pôde conhecer algumas das mulheres que seriam beneficiadas. Nos olhos delas viu o reflexo da sua própria história, sacrifícios invisíveis, batalhas silenciosas, força escondida por trás da dor. À noite, sentada na varanda, ela refletia sobre o que havia acontecido. Perguntava se em algum lugar do coração de Ricardo ainda existia o menino que prometera cuidar dela. Talvez sim, talvez não. Mas essa resposta já não importava. O que importava era que finalmente, depois de décadas, ela havia aprendido a cuidar de si mesma. E assim, no silêncio da fazenda, que já não lhe parecia prisão, mas lar, Dona Helena percebeu que a verdadeira vitória não estava na derrota do filho, nem no julgamento que lhe deu razão. Estava no ato de levantar a cabeça e escolher sua dignidade acima de tudo. A guerra, que começara com uma porta trancada no porão, terminava agora com outra porta fechada, desta vez pela própria Helena. Só que essa porta não representava prisão, mas liberdade. E a história dela nos deixa uma pergunta que ecoa até hoje. Até onde o amor deve suportar antes de se transformar em submissão? E até onde a dignidade deve gritar antes de ser ouvida? Se você acredita que Dona Helena fez o certo em colocar limites, comente aqui embaixo o número 7. Mas se acha que ela deveria ter perdoado Ricardo e aberto a porta, então clique em like neste vídeo. A sua opinião pode fazer diferença e abrir os olhos de outras pessoas que vivem um drama parecido. Porque no fim esta não é apenas a história de uma mãe e um filho. É a história de todos nós quando precisamos escolher entre amor sem respeito e a coragem de sermos fiéis a nós mesmos. As semanas passaram e a fazenda, antes palco de dor e silêncio, começou a ganhar novas cores. O jardim floresceu novamente, como se a própria terra tivesse sentido a libertação de sua dona. Dona Helena caminhava pelos corredores da casa com passos mais leves. Já não se sentia prisioneira nem sombra de si mesma. Agora era senhora de sua história. Dona Lourdes se tornara presença constante. Juntas passavam tardes cuidando da horta, regando as plantas, tomando café na varanda. Conversavam sobre o passado, mas também sobre o futuro. Era estranho para Helena, depois de tantos anos vivendo apenas para o filho, pensar em um futuro que fosse só dela. Mas aos poucos essa ideia deixava de ser incômoda e passava a ser libertadora. A visita à Fundação Esperança para Mães Solteiras marcou profundamente aquele novo capítulo. Helena entregou formalmente a documentação da doação e foi recebida por mulheres jovens com crianças no colo. Elas a olharam com gratidão, algumas com lágrimas nos olhos. Helena sorriu e se emocionou ao perceber que seus anos de sacrifício não seriam enterrados em ingratidão. Transformariam-se em sementes de esperança para outras mães que lutavam sozinhas. Ali sentiu que sua dor havia ganhado o propósito. De volta à fazenda, retomou hábitos simples que há muito havia abandonado. Voltou a escrever em seu diário, algo que fazia apenas nos primeiros anos de viuvez. Registrava reflexões sobre coragem, respeito e limites. Cada página era um desabafo, mas também uma forma de deixar um legado de sabedoria para quem viesse depois. As noites, antes povoadas por insônia e lágrimas, tornaram-se mais tranquilas. Helena deitava e lembrava de Antônio, seu companheiro, e se perguntava o que ele teria pensado de tudo aquilo. No fundo, acreditava que ele teria se orgulhado.
Afinal, o que ela havia feito não era apenas proteger bens materiais, mas proteger a si mesma. De vez em quando o pensamento voltava a Ricardo, onde estaria, como estaria vivendo. Havia uma parte dela que ainda queria acreditar que um dia ele compreenderia o que perdeu. Mas Helena não cultivava mais essa expectativa como obrigação. Se esse dia chegasse, estaria pronta para ouvir. Se não chegasse, continuaria em paz. Aprendera que amor sem respeito não pode ser chamado de amor. A cidade ainda comentava a história. Alguns expressavam pena de Ricardo, outros exaltavam a coragem de Helena. Mas para ela a opinião alheia já não pesava tanto. O que importava era o silêncio interior que agora encontrava. Certa tarde, uma jovem mãe beneficiada pela fundação foi até a fazenda para agradecer pessoalmente. Helena a recebeu na cozinha, ofereceu café e pão de queijo. A moça contou sua história de abandono e luta e como a ajuda recebida havia lhe dado forças para continuar. Ao ouvir aquilo, Helena chorou de emoção. Sentiu que sua decisão não apenas havia protegido sua dignidade, mas também estava construindo dignidade para outras mulheres. A vida seguia em um compasso novo, mais lento, mais sereno, mais cheio de sentido. Helena percebia que nunca é tarde para recomeçar mesmo aos 68 anos. Cada dia que passava era uma afirmação de que sobreviver não é apenas resistir, mas também escolher o que merece permanecer e o que precisa ser deixado para trás. Em seu diário, escreveu uma frase que resumia sua trajetória. Dei tudo ao meu filho, mas no fim dei a mim mesma de volta a mim. Ao reler aquelas palavras, sentiu que não eram palavras de derrota, eram palavras de vitória. O eco da última vez em que fechara a porta para Ricardo ainda a acompanhava. Não como culpa, mas como aprendizado. Ela sabia que se um dia ele realmente mudasse, poderia voltar e se apresentar não como o homem rancoroso que havia sido, mas como o filho digno que um dia fora. Até lá ela viveria a própria vida em paz. As tardes de outono traziam uma brisa suave. Helena sentava na varanda com Dona Lourdes, observando o pôr do sol que pintava o céu de tons alaranjados e dourados. Era como se a própria natureza celebrasse com ela a conquista da liberdade. Um dia Lourdes perguntou com delicadeza: "Você se arrepende, Helena, de ter fechado a porta para seu próprio filho?" Helena ficou em silêncio por alguns segundos. Depois respondeu com calma: "Não, Lourdes, porque não fechei a porta para o meu filho. Fechei para o homem que ele escolheu ser. O menino que amei estará sempre comigo. Mas enquanto ele for apenas sombra, não posso abrir espaço para que me destrua." Essas palavras ficaram pairando no ar como uma lição. Não apenas para Lourdes, mas para todas as pessoas que ouviam a história de Helena. E é assim que essa narrativa termina, não com a reconciliação fácil de uma novela, mas com a verdade crua da vida. Nem todo sacrifício gera gratidão, nem todo amor é correspondido, mas todo ser humano tem o direito de exigir respeito e de escolher a própria dignidade acima da submissão. Dona Helena não era mais apenas a mãe sacrificada. Era a mulher que descobriu que sobrevivência também significa saber dizer basta. E agora, ao compartilhar essa história, você que assiste também é convidado a refletir. Quantas vezes se anulou em nome de alguém? Quantas vezes confundiu amor com obrigação? Quantas vezes deixou de colocar limites e se perdeu no processo? Se você acredita que Helena estava certa em escolher sua própria dignidade, comente o número 7. Se acha que ela errou ao fechar a porta para o filho, clique em like neste vídeo. A sua participação é importante e pode ajudar outras pessoas que vivem dilemas semelhantes a encontrar coragem para agir. Porque no fim esta não é apenas uma história sobre mãe e filho, é um lembrete para todos nós. O amor é poderoso, mas sem respeito se transforma em corrente. E às vezes o ato mais corajoso é quebrar essa corrente, mesmo que isso signifique caminhar sozinha. Dona Helena agora não caminha sozinha.
Caminha ao lado de sua própria força da amizade leal de Lourdes e da esperança que deixou para outras mães. E enquanto observa o pôr do sol na varanda da fazenda, sorri sabendo que finalmente está livre. As semanas que se seguiram trouxeram calma para a fazenda, mas também reflexões profundas para Dona Helena. Pela primeira vez em muitos anos, ela podia respirar sem o peso da expectativa de agradar alguém. O silêncio das noites já não era vazio, mas fértil. Era no silêncio que pensava em tudo o que vivera e, sobretudo, no que aprendera. Helena compreendeu que sua história não era apenas sobre a perda de um filho para a ganância. Era também sobre como o amor, quando não encontra respeito, se transforma em prisão. Durante décadas acreditara que ser mãe significava entregar-se inteira até não sobrar nada, mas a vida lhe mostrara que esse caminho podia levar ao apagamento de si mesma. Ela começou a escrever suas reflexões em um caderno. Chamou-o de Palavras de Sobrevivência. Ali registrava frases curtas, mas cheias de sentido. Amor sem respeito não é amor. Perdão sem mudança é submissão. Sacrifício sem reconhecimento é autodestruição. Cada frase vinha carregada de lágrimas antigas, mas também de uma clareza nova. Muitas vezes Helena se perguntava se havia errado em algum ponto. Será que ao dar tudo a Ricardo havia ensinado a ele a não valorizar nada? Será que o excesso de proteção o transformara em um homem incapaz de enxergar limites? Essas perguntas ficavam sem resposta, mas também serviam de alerta. Nem sempre o amor ilimitado é saudável. Às vezes é preciso amar com fronteiras para que o outro aprenda a respeitar. As lembranças dolorosas vinham em ondas. O telefone quebrado, o olhar frio de Ricardo, as risadas de Camila e Vítor no quintal. Mas cada vez que essas memórias surgiam, Helena respirava fundo e repetia para si mesma: "Não sou vítima, sou sobrevivente." Essas palavras lhe davam força, transformando cicatrizes em armas de defesa. Helena também refletia sobre a comunidade ao redor. Percebia como tantas outras mães viviam dramas silenciosos. Algumas eram exploradas por filhos, outras desprezadas por maridos, outras ainda carregavam sozinhas a luta da sobrevivência. Ao doar seus bens para a fundação, ela sabia que não resolveria todos os problemas, mas acreditava que poderia acender pequenas luzes no caminho de outras mulheres. E talvez essa fosse a missão que a vida lhe reservava: transformar dor em esperança. Um dia, sentada na varanda ao lado de Lourdes, Helena compartilhou seu pensamento. "Sabe, amiga, passei a vida achando que sobrevivência era suportar tudo em silêncio. Agora entendo que sobreviver também significa dizer basta." Lourdes segurou sua mão e sorriu. "Você não apenas sobreviveu, Helena, você renasceu." Essas palavras ecoaram dentro dela. Sim, era um renascimento. Não físico, porque o corpo já carregava o peso da idade, mas espiritual, porque a alma finalmente havia se libertado. No fundo, Helena sabia que sua decisão de fechar a porta para Ricardo era incompreensível para alguns. Haveria sempre quem dissesse que mãe deve perdoar sem condições, mas ela havia aprendido que perdão sem consequência é convite para repetir a violência, e que amar alguém não significa permitir ser destruída por esse amor. A mensagem que ela queria deixar para quem ouvisse sua história era clara. Cada pessoa precisa valorizar a própria dignidade. Não importa se você é pai, mãe, filho ou filha. O respeito é a base de qualquer relação. Sem ele, até o amor mais bonito se corrompe. Ao revisitar mentalmente tudo o que acontecera, Helena percebeu que a vida a tinha colocado diante de escolhas duras, mas necessárias. Se tivesse continuado calada, provavelmente estaria hoje em um asilo esquecida, enquanto sua casa seria demolida para financiar os sonhos de outros. Mas porque decidiu lutar, transformou sua dor em força e garantiu que sua história não seria apagada. Ela também compreendeu que dignidade não se herda nem se compra. Dignidade se conquista. E muitas vezes se conquista dizendo não. Para uma mulher que passou a vida dizendo:
Sim, essa foi a maior virada. Certa noite, ao escrever no caderno, deixou registrada a frase que se tornaria a síntese de sua jornada. O amor pode ser a corrente que prende ou a chave que liberta. Cabe a nós escolher qual será. Ao terminar de escrever, fechou os olhos e sentiu paz. Helena não sabia se um dia Ricardo mudaria. Talvez sim, talvez não. Mas já não dependia dessa resposta para viver. Se um dia ele voltasse de verdade transformado, ela estaria aberta a ouvir. Mas até lá escolheria seguir em frente. O verdadeiro aprendizado de sua história era que a sobrevivência não está apenas em resistir às perdas, mas em aprender a escolher a si mesma, mesmo quando o coração quer se render. E é essa a mensagem que você que acompanha esta história precisa levar consigo. Quantas vezes você já deixou que o amor se transformasse em corrente? Quantas vezes confundiu sacrifício com obrigação? Quantas vezes deixou que o medo de perder alguém o fizesse perder a si mesmo? Dona Helena nos mostra que é possível mudar, mesmo quando parece tarde demais. É possível dizer basta mesmo depois de décadas. É possível se levantar mesmo depois de ser jogada no porão da própria vida. Se a sua história de alguma forma se parece com a dela, reflita e lembre-se: amor sem respeito não é amor. Perdão sem mudança não é perdão. E sobrevivência verdadeira é escolher a própria dignidade acima da submissão. O sol de fim de tarde iluminava a varanda da fazenda quando Dona Helena fechou o caderno de anotações. Sentia que a sua história finalmente havia encontrado um ponto final. Não um ponto final de silêncio, mas de voz. Durante décadas, sua vida foi marcada por renúncias, pela entrega total ao filho, pela crença de que o amor materno seria suficiente para garantir gratidão. Mas a realidade lhe mostrou outra face: amor sem respeito não passa de corrente que aprisiona, e sacrifício sem reconhecimento é apenas mais uma forma de escravidão silenciosa. Ao recordar cada etapa de sua vida, desde o acidente que levou Antônio, passando pelos anos de luta para criar Ricardo, até o momento em que foi trancada no porão da própria casa, Helena percebeu que sua trajetória não era só sobre dor, era sobre despertar. O despertar de uma mulher que descobriu que não se deve medir o valor da vida pela aprovação alheia, mas sim pela dignidade com que se escolhe viver. Essa história, que pode parecer única, na verdade é espelho de muitos lares. Quantos pais e mães entregam tudo de si para os filhos e, no entanto, colhem ingratidão. Quantas pessoas confundem amor com submissão e acreditam que tolerar humilhações é prova de afeto. Helena aprendeu da forma mais dura que amor sem limites, claro, se transforma em terreno fértil para abusos, mas a mensagem final não é de derrota. Pelo contrário, é de vitória. A vitória de alguém que, mesmo aos 68 anos, encontrou forças para dizer basta. A vitória de uma mulher que soube transformar lágrimas em coragem, fraqueza em resistência, abandono em liberdade. A vitória de alguém que compreendeu que nunca é tarde para escolher a si mesma. Se você acompanhou essa história até aqui, deve ter sentido em algum momento a dor de Helena, a raiva de sua solidão, a angústia de ver um filho ser consumido pela ganância. Mas também deve ter sentido a força da virada, o momento em que ela assumiu o controle e decidiu não mais se calar. Essa é a essência da mensagem que ela deixa para todos nós. Não se trata apenas de mães e filhos. Trata-se de qualquer relação onde falta respeito. Trata-se de amizades que exploram, de amores que sufocam, de trabalhos que desvalorizam. O princípio é o mesmo: onde não há respeito, não há amor verdadeiro. E quando percebemos isso, temos duas escolhas: continuar presos às correntes ou encontrar coragem para rompê-las. Helena rompeu. E ao fazer isso, não apenas recuperou a própria vida, como também deixou um legado de dignidade para outras mulheres. Sua doação para a Fundação Esperança para Mães Solteiras mostra que da dor pode nascer esperança. Que mesmo uma história marcada pela traição pode florescer em solidariedade.
E agora essa história chega até você, não como um simples relato, mas como um convite à reflexão. Quantas vezes você se anulou em nome de alguém? Quantas vezes suportou além do necessário acreditando que o silêncio era sinônimo de amor? Quantas vezes deixou de colocar limites e percebeu que estava sendo consumido, talvez a sua luta não? Seja igual à de Helena, mas a lição é universal. Respeite a si mesmo antes de esperar respeito dos outros. Se essa história tocou o seu coração, eu peço que você participe. Se você acredita que Helena fez o certo ao escolher sua dignidade, deixe aqui nos comentários o número 7. Sua palavra pode inspirar outras pessoas que vivem em silêncio e mostrar que não estão sozinhas. Mas se você acha que ela errou ao fechar a porta para o próprio filho, então clique em like neste vídeo. O seu gesto também é importante porque abre espaço para debate, para enxergar a questão por diferentes ângulos. E não se esqueça, inscreva-se no canal para não perder as próximas histórias de drama familiar que revelam como o amor, a dor e a esperança se entrelaçam na vida real. Cada inscrição, cada like, cada comentário fortalece essa comunidade e ajuda a levar a mensagem a mais pessoas. Helena nos deixa um legado de coragem. Sua história nos mostra que sobrevivência não é apenas resistir, mas também escolher. Escolher dizer basta escolher cuidar de si, escolher a dignidade acima da submissão. E se uma mulher, depois de quase 7 décadas de vida, conseguiu encontrar essa força, então todos nós também podemos. Nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para erguer a cabeça. Nunca é tarde para se libertar. Então eu convido você. Se essa história fez sentido, se trouxe alguma reflexão, se despertou algo dentro de você, participe. Comente, curta, compartilhe. Ajude a espalhar essa mensagem, porque talvez alguém que você conhece esteja preso em silêncio, precisando apenas de um sopro de coragem para romper suas próprias correntes. E lembre-se, o amor é poderoso, mas sem respeito não é amor. O respeito é o alicerce de qualquer relação verdadeira. E a dignidade é o tesouro que ninguém pode tirar de você. A história de Dona Helena se encerra aqui, mas a mensagem continua viva. Que cada um de nós leve consigo essa lição e a transforme em prática no dia a dia. Porque amar é lindo, mas amar com respeito é libertador. E agora, se você acredita nisso, se essa mensagem ressoou dentro de você, deixe seu gesto. Comente o número 7 ou clique em like. Inscreva-se no canal e compartilhe com quem precisa ouvir. Porque às vezes uma história pode mudar não apenas uma vida, mas muitas. Este foi o drama de Dona Helena. Um drama familiar que começou em um porão escuro e terminou em liberdade sob o pôr do sol de Minas Gerais. Mas, acima de tudo, foi uma história sobre coragem. A coragem de dizer basta. A coragem de escolher a si mesma. A coragem de viver com dignidade.